No vídeo de hoje, vocês aprenderão a fazer esse cestinho de Frida. Olha que amor, gente! Extremamente colorido, como o tema Frida deve ser, né? Eu vou ensinar todos os detalhes, desde a estrutura do cesto, né? Desde a base até a estrutura do cesto. As florzinhas, o aplique das florzinhas, que é um fio mais fino, o bordado também fio mais fino, esses detalhes laterais, para você fazer a sua peça de uma forma bem linda e colorida. Aproveitando que a data do aniversário da Frida está se aproximando, né? Seria no dia 6 de julho agora. Então, eu trouxe esse tema tão amado por todos. Vamos lá, então, para os materiais utilizados nesse trabalho. Eu estou utilizando os fios Premium da Morino Fios nas cores nude, preto, salmão e jade. Tá? Para as florzinhas dos cabelos, eu usei sobrinhas de fio colorido, fio fino. Utilizei fio amigurumi e fio Anne. Agulhas para o fio de malha, número 5,5 e agulha para os fios finos, número 2,75. Tesoura, fita métrica, agulha de tapeceiro, sempre eu costumo manter na minha bancada de trabalho. Um blush com um pincelzinho para fazer esses detalhes rosadinhos aqui na bochecha da nossa Frida. Tá ok? Vamos lá então para o nosso tutorial? Nós iniciaremos essa peça pela base dela, pelo fundo dela, tá? Essa é uma base redonda em ponto baixo centrado. Tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino todo o passo a passo dessa base, desde o início até o acabamento final, ok? Então, nesse vídeo, eu já vou pegar a base pronta e vamos iniciá-lo com a subida da parede desse cesto, certo? Então, a base eu fiz no rosa. Eu vou pegar o fio jade, na cor jade, vou vir aqui, ó, e fazer tipo uma correntinha, o início de uma correntinha, tá? Dou uma laçadinha como se eu fosse fazer o início de uma correntinha. Venho aqui nessa base, olha só, eu vou pegar a laçadinha de fora e a laçadinha de dentro, tá? Tem duas laçadinhas que se formam aqui nessa lateral, veja bem, vou até pegar com a agulha para vocês verem. Tem essa laçadinha aqui de fora e tem mais duas aqui dentro, ó. Uma, duas, tá vendo? Então, sempre que eu for introduzir a agulha nessa base, eu pegarei essa laçadinha de fora, mais uma de dentro, totalizando duas laçadas, certo? Então, eu venho aqui, ó, com a minha laçadinha na cor jade na agulha, eu introduzo, pegando duas laçadas da base, uma, duas. Venho aqui e puxo, ficando com duas laçadas na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro, formando assim o meu primeiro ponto baixo dessa primeira carreira de subida. Esse pedacinho tu deixa ele aqui que depois nós vamos escondê-lo, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, já tenho a minha primeiro ponto baixo dessa primeira carreira. Eu vou vir aqui na base, sempre pegando laçadinha de fora e laçadinha de dentro e venho fazendo ponto baixo até completarmos 14 pontos baixos nessa cor jade, tá? Então, eu venho fazendo até nós completarmos 14 pontos baixos nessa cor. Esse fio aqui, ó, que ficou da base, eu venho conduzindo ele, tá? Então, nesse trabalho, eu vou conduzir fio por todas as carreiras, desde a primeira, agora, até a penúltima carreira, tá? Então, o fio que está sendo conduzido, eu já inicio aqui desde a minha primeira carreira, ok? E venho fazendo ponto baixo até completarmos 14 nessa cor jade. Fiz os meus 14 pontos baixos.
No 14º ponto, eu não vou fechar, eu vou deixar as 2 laçadinhas na agulha, pego esse fio que eu estou trabalhando, eu vou passar por cima do fio que está sendo conduzido, olha só, por cima, certo? Venho aqui e esse meu 14º ponto, eu já fecho na nova cor, que é a cor que vai ser trabalhada agora, ok? Venho aqui sempre pegando as 2 laçadinhas da base e faço mais 14 pontos baixos, sendo que agora eles serão todos na cor rosa, que é a mesma cor da base, tá? Então, venho fazendo, ó, até completar os 14 pontos baixos na cor rosa. Fiz os meus 14 pontos baixos na cor rosa, sempre conduzindo, tá, o fio que eu vim conduzindo aqui, ó, é aquele jade que nós iniciamos a carreira, tá bom? Então, aqui no meu 14º ponto rosa, farei a mesma coisa, olha só. Vou passar o fio que está sendo trabalhado por cima do fio que está sendo conduzido, certo? E esse 14º ponto eu já venho e fecho na minha nova cor, que é a jade novamente. Aqui nós iniciamos aqui a carreira, certo? Então, para fechar essa carreira, nós faremos mais 14 pontos baixos na cor jade, certo? Então, eu vou fazendo, ó, sempre introduzindo a agulha e pegando as 2 laçadinhas da base, ok? Conduzindo o fio rosa, venho aqui e faço 14 pontos baixos para finalizarmos, para nós fecharmos essa carreira. Finalizei aqui, então, a minha primeira carreira, olha só. Lembra aquele pedacinho de fio inicial? Então, eu vim aqui, ó, e conduzi ele por um pedacinho pequeno, ó, daqui até aqui, mais ou menos, tá? Conduzi ele por esse pedacinho, eu já venho aqui e corto, porque ele já tá bem preso, certo? Vamos lá para o nosso fechamento invisível. O fechamento que eu farei aqui será o mesmo que nós faremos em todas as outras carreiras, conforme nós formos subindo essa parede. Então, eu vou estender um pouquinho essa laçada que tá na agulha. Eu vou introduzir a minha agulha. Veja bem, ó. Aqui tá o meu primeiro ponto baixo da carreira. Eu introduzirei essa agulha entre o primeiro e o segundo ponto baixo, por baixo dessas 2 alcinhas formadas por esse ponto anterior, certo? Venho, pego essa minha laçadinha aqui e coloco ela lá dentro do cesto. Puxo bem, tá? Ó, venho aqui, puxo bem o fio que vem do novelo para arrumar o tamanho dessa laçada aqui que tá na agulha. O corpinho dessa laçada que foi lá para trás, tu tem que vir aqui e ajeitar bem com as mãos, acertar aqui a tensão do fio, para que ele fique exatamente do mesmo tamanho, tá vendo? Das alcinhas anteriores, olha só. Esse é o corpinho do ponto que foi lá para trás, certo? Ele tem que estar do mesmo tamanho que essas alcinhas dos pontos anteriores aqui, ó. Para que esse nosso fechamento fique invisível e bem perfeito, sem nenhuma cicatriz aparecendo, tá bom? Então, passei essa laçadinha lá para trás, vou vir com a agulha e introduzi-la por dentro do ponto baixo, anterior aonde essa laçadinha entrou, tá vendo? Ela entrou bem aqui, ó, aqui ela entrou. Eu tô introduzindo a agulha no ponto anterior aonde ela entrou, então, eu venho aqui, puxo o fio que vem do novelo, ficando assim com uma laçadinha aqui fora e uma laçadinha lá dentro, ok? Aquele fio rosa que tava lá parado, vai ficar aqui no meio dessas 2 laçadinhas, nós vamos pegá-las com agulha, olha só. Coloquei as 2 na agulha e aquele fio rosa no meio. Vim, pego o fio que vem do novelo e travo.
formando assim o primeiro ponto baixo centrado da minha segunda carreira. Então, a minha primeira carreira fechou com 42 pontos baixos, tá? 14 no jade, 14 no rosa e fechamos com 14 no jade. Essa minha segunda carreira também terá 42 pontos baixos centrados agora. Por quê? O ponto, ele sairá do centro do ponto da carreira anterior, ó, bem do centro. Tá vendo? Então, vai ser ponto sobre ponto. Essa segunda carreira também terá 42 pontos baixos, com a diferença que nessa primeira nós iniciamos com 14 pontos baixos na cor jade, certo? Na segunda nós faremos 15 pontos baixos, sendo que o último vai ficar aqui em cima desse rosa, tá? Sempre conduzindo o fio rosa, porque nós vamos fazer a troca de cor lá na frente, ó. Sempre conduzindo. Lembra que nós conduzimos o fio rosa já lá na nossa primeira carreira? Pois então, na hora que tu for introduzir a agulha aqui na base, olha só, tá vendo o fio que foi conduzido lá escondidinho? Tu tem que passar a agulha por baixo desse fio que foi conduzido, tá? Em todos os pontos, ó. Introduzi a agulha, passei por baixo, cadê o fiozinho conduzido? Deixa eu encontrar aqui, ó. Passei por baixo, venho e puxo o meu ponto baixo centrado, certo? Venho e puxo. E assim eu vou fazendo até nós completarmos 15 pontos baixos centrados na cor jade. Finalizei os 15 primeiros pontos baixos da segunda carreira. No meu 15º ponto, eu deixo as duas laçadas na agulha, pego o fio que estou trabalhando, passo por cima do fio que está sendo conduzido e fecho essa minha 15ª carreira já na nossa nova cor, no rosa, tá bom? Então, vai ficar dessa forma. 15 pontos baixos centrados no jade, 12 pontos baixos centrados no rosa e fechamos com 15 pontos baixos centrados no jade. A troca de cor sempre vai ser feita da forma que eu expliquei anteriormente agora. O fio que está sendo trabalhado vai passar por cima do fio que está sendo conduzido e vocês fecharão o último ponto já na nova cor, tá bom? Então, venho fazendo, dando a volta completa nessa segunda carreira, tá? Fazendo 12 pontos baixos centrados na cor rosa e 15 pontos baixos centrados na cor jade. Cheguei aqui ao fim da minha segunda carreira. Farei mais uma vez aqui o fechamento invisível para melhor fixação de vocês e depois as outras carreiras serão feitas iguais, tá? Olha só, laçadinha, estendo um pouquinho essa laçadinha do nosso último ponto baixo centrado, introduz a agulha de dentro do cesto para fora, por baixo daquelas duas alcinhas formadas pelo ponto da carreira anterior, ok? Puxo essa laçadinha lá para dentro, ajeito. É muito importante vocês irem moldando o trabalho de vocês com as mãos para que ele vá crescendo exatamente como vocês querem que ele cresça. Olha só, essa laçadinha entrou aqui, então eu introduzirei a minha agulha no ponto anterior aonde essa laçadinha entrou, tendo cuidado de passá-la por baixo do fio que foi conduzido na carreira anterior, tá vendo? Venho, pego o fio que vem do novelo e puxo, ficando assim com a laçadinha lá dentro e uma laçadinha aqui fora. Venho aqui, pego o fio rosa, passo por entre as duas, tá vendo? Ó, tô com as duas na agulha e o fio rosa eu passo bem no meio para ser conduzido nessa nossa terceira carreira. Travo, fazendo assim o meu primeiro ponto baixo centrado da minha terceira carreira, tá? Nessa terceira carreira, eu farei 16 pontos baixos na cor jade até nós cobrirmos esse rosa.
faremos 10 pontos baixos na cor rosa e fecharemos com 16 pontos baixos na cor jade, sendo que a troca de fio é a mesma ensinada anteriormente e o fechamento invisível também é o mesmo que eu acabei de ensinar para vocês, tá bom? Então, vamos iniciar essa nossa carreira fazendo 16 pontos baixos centrados nessa cor. Sempre ao introduzir a agulha, lembrar que tu tem que passar por baixo do ponto que foi conduzido na carreira anterior. E o fio rosa continua sendo conduzido porque nós vamos trocar a cor logo ali na frente. Tá bom? Então, dessa forma que eu falei agora, com essa distribuição de pontos, nós fecharemos essa nossa terceira carreira. Finalizei então a minha terceira carreira. Tá bom? Já iniciei a quarta carreira. Nessa quarta carreira, a distribuição de pontos será feita da seguinte forma. Nós faremos 17 pontos baixos na cor jade, sendo que o último ficará em cima desse rosado aqui, do rosa. Faremos 8 pontos baixos na cor rosa e 17 pontos baixos para fecharmos essa quarta carreira, tá? Lembrando que troca de cor exatamente como eu ensinei anteriormente e o fechamento invisível também exatamente como ensinado anteriormente. Fio tem que ser sempre conduzido porque nós estamos fazendo troca de cor e ao introduzir a agulha na base, tomar o cuidado de passá-la por baixo do fio que foi conduzido na carreira anterior. E dessa forma eu vou fazendo até completar os 42 pontos dessa minha quarta carreira. Finalizei quarta carreira, fiz o fechamento invisível e já iniciei a quinta. Então, a nossa carreira ficou dessa forma, certo? Na nossa quinta carreira, nós faremos a seguinte distribuição de cores. Faremos 19 pontos baixos centrados na cor jade, sendo que o último ficará aqui em cima do segundo rosa, tá vendo? 4 pontos rosas e mais 19 pontos baixos centrados na cor jade para nós fecharmos essa nossa carreira, tá ok? Lembrando que, mais uma vez, tá? Para que vocês não esqueçam, fio sempre deverá ser conduzido e ao introduzirmos a agulha na base, passá-la por baixo do fio que foi conduzido na carreira anterior, ok? E assim nós vamos fazendo 19 pontos baixos centrados iniciais na cor jade, ok? Então, faremos essas trocas de cores, tudo certinho. Então, 19, 4, 19, até fecharmos essa nossa quinta carreira. Finalizei aqui a minha quinta carreira. Veja bem como ficou bonitinho aqui na frente. Então, ficou 19 pontos baixos centrados na cor jade, 4 rosa e 19 jade para fecharmos a carreira. Ok, cortei já esse fio jade porque nós não vamos mais utilizá-lo nas próximas carreiras. Introduzo a minha agulha aqui, ó, exatamente como ensinei anteriormente, embaixo das duas alcinhas formadas pelo ponto da carreira anterior, puxo lá para trás essa laçada, introduzo a minha agulha no ponto baixo anterior aonde eu puxei a laçada. Agora, em vez de eu puxar o fio que vem do novelo na cor jade, que é o que eu fiz nas carreiras anteriores, eu vou entrar com uma nova cor, que é a cor nude, tá bom? Também de 26 milímetros da Morino Fios. Então, esse que eu puxo aqui para trás, eu já puxo na nossa nova cor, ficando assim, com uma alcinha nude para fora e uma alcinha jade para dentro. Venho aqui, ó,
pego tanto aquela sobrinha de fio jade que eu cortei, quanto o fio rosa que nós estávamos trabalhando anteriormente e boto no meio dessas duas laçadas aqui, ó. Tá? Botei aqui no meio, peguei o fio que vem do novelo e travei, fazendo o primeiro ponto baixo centrado da minha sexta carreira, ok? Próximo ponto baixo centrado, também na cor nude, tá? Esse fiozinho jade, eu já posso cortá-lo, deixei um pedacinho bem pequenininho e eu vou deixar ele aqui pra dentro só pra gente arrematar depois, ó, ele vai ficar aqui dentro do cesto, depois a gente arremata. O fio que será conduzido agora é o fio rosa, certo? Então, nós estamos na sexta carreira. A sexta e a sétima carreira será toda trabalhada no fio nude, sem nenhuma troca de cor, sem nenhum aumento, somente ponto sobre ponto, conforme eu venho fazendo aqui. Tomando cuidado de continuar conduzindo o fio rosa e, ao introduzir a agulha na base, introduzi-la por baixo do fio que foi conduzido na carreira anterior. Faz um pedacinho, ajeita, puxa um pouquinho esse fio que está sendo conduzido, só para que ele não fique franzido, tá bom? E assim a gente vem fazendo pelas próximas duas carreiras, essa e mais uma. Sexta e sétima carreira, apenas na cor nude finalizada. Olha como já tá ficando bonitinho, gente. Já tá tomando forma, tá vendo? Então, ó, sexta e sétima carreira finalizada. Vamos vir aqui, ó, e fazer o fechamento invisível, conforme já explicado anteriormente, tá? Puxa essa minha laçadinha lá pra dentro. Introduzo a minha agulha no ponto anterior onde essa laçada foi puxada. Agora, na oitava carreira, eu vou introduzir o fio preto, que será o cabelo da nossa Frida, ok? Então, vamos lá. Fiz o fechamento, puxei a laçadinha nude aqui para dentro. Agora, eu vou puxar aqui para fora uma laçadinha do preto, ficando dessa forma, com uma laçadinha na cor nude lá dentro e uma laçadinha na cor preta aqui fora. O fio rosa eu parei de conduzir na carreira anterior, já dei um nozinho nele aqui, ó, para que ele fique bem escondidinho. Esse daqui é aquele, lembra que eu conduzi por um pedacinho? Eu venho, corto, para ficar bem acabadinho aqui dentro. Esse nozinho que eu dei no rosa, a gente vai cobrir já na próxima carreira. Então, aqui, ó, eu ficarei com uma laçada preta e uma laçada nude na agulha, certo? Sendo que, no meio dessas duas laçadinhas, eu irei conduzir o fio nude, tá bom? É ele que vai ser conduzido nessa carreira agora. Então, nós estamos na nossa oitava carreira, 3, 6, 7, oitava carreira. Venho, travo esse primeiro ponto, formando assim o primeiro ponto baixo centrado da carreira. Eu venho aqui e faço mais 13 igual, completando 14 pontos baixos centrados na cor preta, sempre conduzindo o fio nude, tá bom? E ao introduzir a agulha na base, tomar o cuidado para que ela passe por baixo do fio que foi conduzido anteriormente, ok? Então, eu venho fazendo ponto sobre ponto até completar 14 pontos baixos centrados pretos. Fiz os meus primeiros 14 pontos baixos centrados pretos da oitava carreira. O 14º, eu deixo as duas laçadinhas na agulha, passo o fio que eu estou trabalhando por cima do fio que está sendo conduzido e fecho esse 14º ponto já na nova cor, que será a cor trabalhada agora,
certo? Venho aqui fazendo ponto sobre ponto e faço mais 14 pontos baixos centrados na cor nude, ok? Finalizei os 14 pontos baixos centrados na cor nude, faço essa troca de cor, como feito aqui, e venho e fecho com 14 pontos baixos centrados na cor preta, finalizando assim a 8ª carreira com 42 pontos baixos centrados. 8ª carreira finalizada, 9ª carreira já iniciada, farei nessa 9ª carreira 16 pontos baixos centrados na cor preta, 10 pontos baixos centrados na cor nude e 16 pontos baixos centrados na cor preta, tá? Vou fazer aqui mais uma última vez para vocês o fechamento, a troca de cor, desculpa, para que vocês fixem bem. Então, vamos lá. 16º ponto baixo centrado aqui na agulha, vou passar o fio que está sendo trabalhado por cima do fio que está sendo conduzido, ok? Feito isso, deixa eu só dar um zoom aqui para vocês conseguirem enxergar. Feito isso, eu venho e tiro esse 16º ponto já na nova cor. Ok? Agora eu venho fazendo ponto baixo centrado na cor nude até completar os 10 pontos que eu preciso. Farei novamente a mesma troca de cor e finalizo com os 16 pontos baixos centrados na cor preta. 16, é isso mesmo? 3, 6, 9, 12, 15, 16. Isso mesmo. Então, vai ser 16 preto, 10 nude e 16 preto, finalizando assim a nossa 9ª carreira com 42 pontos baixos centrados. 9ª carreira finalizada, já iniciei a 10ª, tá ficando assim, gente, aqui na frente, ó, tá bom? Então, já iniciei a 10ª carreira. Nessa 10ª carreira, faremos 18 pontos baixos centrados na cor preta, ele vai vir até aqui, ó, tá? 18 pontos baixos centrados na cor preta, 6 pontos baixos centrados na cor nude e 18 pontos baixos centrados na cor preta para fecharmos essa 10ª carreira com 42 pontos baixos centrados. 10ª carreira, gente, eu fiz uma coisinha diferente, olha só. Na 10ª carreira, eu fiz 18 pontos baixos centrados na cor preta, 5 pontos baixos centrados na cor nude e 19 pontos baixos centrados na cor preta, tá bom? Eu precisava de um número ímpar aqui no meio, vocês já entenderão por quê. Tá ok? Então, ficou 18, 5, 19, certo? Na nossa 11ª carreira, nós faremos os 18 pontos mais 2, então serão 20 pontos na cor preta, 1 no nude e 21 pontos na cor preta. 20, 1 no nude e 21. Tá ok? Fechando assim a nossa 11ª carreira com 42 pontos baixos centrados. Terminei a minha 11ª carreira, ficou dessa forma, ok? Agora eu vou para minha 12ª e última carreira, tá? Nessa 12ª e última carreira, nós daremos uma volta completa apenas utilizando a cor preta, inclusive neste daqui, ó, tá bom? Só com a cor preta. Esse fio que até então veio sendo conduzido lá desde a 1ª carreira será cortado, porque nessa nossa última carreira nós não conduziremos, já explico o porquê, tá bom? Então, fechamento invisível, conforme já explicado anteriormente, venho, introduzo a agulha por baixo
do fio que foi conduzido na carreira anterior e puxo aqui a cor preta, tá? Puxei. Agora, na cor preta, eu venho dando uma volta completa até fecharmos essa nossa 12ª e última carreira. Ponto sobre ponto, sem aumento, sem troca de cor. Tá ok? Fechamos aqui, então, a nossa 12ª e última carreira. Ok? Eu vim conduzindo conduzindo o fio desde aqui da minha primeira carreira, lembra? Nós pegamos aqui desde a primeira carreira e conduzimos o fio pelo trabalho inteiro, até a penúltima carreira. Por que nós não conduzimos na última? Quando a gente conduz o fio entre a carreira, essa carreira tende a ficar mais robusta, mais gordinha, certo? Então, eu fiz isso na primeira até a penúltima, então a espessura ficou exatamente a mesma. O fio sendo conduzido, então ela não ficou nem mais gordinha, nem maior nem menor que a outra. Por se tratar de um fio premium que eu tô trabalhando, também tem isso, tá, gente? Nessa última, por que eu não conduzi? Porque eu faria uma carreira em ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo por si só também deixa a carreira de ponto um pouco mais robusta, um pouco mais gordinha. Então, se a gente conduzisse o fio e depois de conduzir ainda fizesse a carreira em baixíssimo, acabaria que essa nossa última carreira ficaria um pouco mais larguinha do que as demais, dando uma diferença e não deixando o cesto assim tão retinho como eu quero, tá bom? Então, essa última carreira, 12ª, eu fiz toda em ponto baixo centrado na cor preta. Passei o fiozinho aqui para dentro, ó, conforme feito nas carreiras anteriores, no fechamento invisível. Agora, em vez de introduzir a agulha por dentro do ponto anterior aonde eu passei o corpinho, tá vendo, desse fio, eu vou introduzi-lo por baixo do corpo dessa laçadinha que foi passada lá para dentro, ó. Passei por baixo do corpinho dela e depois por dentro dela, tá ok? Feito isso, pego o fio que vem do novelo e puxo de uma vez só aqui para fora. Agora, ó, sempre eu introduzirei a agulha entre um ponto e o outro, não mais no centro dele, por baixo daquelas duas alcinhas formadas pelo ponto da carreira anterior. Então, eu vou introduzir a agulha, pegar o fio que vem do novelo e puxar de uma vez só por dentro dessa laçadinha que tá aqui na agulha em espera. De novo, introduzo a agulha, pego o fio que vem do novelo e puxo de uma vez só, certo? E assim eu vou fazendo essa carreira em baixíssimo durante toda a volta dessa 12ª carreira, fazendo assim o acabamento desse meu cesto. Finalizei então aqui a volta completa em ponto baixíssimo, tá vendo? Eu dei toda a volta em ponto baixíssimo. Aqui tá o meu primeiro e aqui tá o meu último, certo? Cortei já esse fio preto. Vou puxá-lo aqui, ó, por dentro do último ponto baixíssimo. Introduzo a minha agulha de cima para baixo, tá vendo? Passando por trás dessa correntinha formada pelo primeiro ponto baixíssimo. E puxo esse fio que foi cortado lá para cima, ok? Agora, eu vou introduzir a minha agulha de dentro do cesto para fora, até que ela saia aqui dentro do nosso último ponto baixíssimo. Pego essa sobrinha de fio e puxo lá para dentro do meu cesto, formando assim um ponto baixíssimo falso. Eu já vou ensinar vocês a tirarem esses pelinhos todos do cesto. A cor preta junta bastante pelinho, né? Já vou explicar para vocês como que eu tiro. Tá vendo, ó? Nós fizemos o fechamento invisível de forma perfeita e contínua, que nem dá para saber que tem um fechamento aqui, certo? E assim, nós finalizamos a base do nosso cestinho de Frida.
Agora, nós vamos vir com os detalhes que trarão a sua personalidade para o cesto, tá? Que vai ser a característica do rostinho, os detalhes da roupinha. Então, nós vamos imprimir agora a sua personalidade nesse cestinho da Frida. Eu vou começar mexendo nessa parte aqui de baixo, que faz as vezes da roupinha desse cestinho de Frida, certo? Aqui eu tô personalizando com bordadinhos de bolinhas. Olha que bonitinho que vai ficando. Ele é um pouquinho mais trabalhoso, tu pode também estar costurando ou colando botãozinho, tu pode colar feltro, bolinhas de couro. É mais rápido e mais prático. É que eu acho bem bonitinho esse bordado. Vou ensinar vocês a fazerem. Eu fiz de uma forma bem aleatória, tá? Não segui nenhum padrão. Eu venho aqui, ó, com o fio charme. Tô utilizando o fio charme vermelho, agulha de tapeceiro e trabalho com fio duplo, com gancho duplo, tá bom? Introduza a agulha de dentro para fora até ela sair aqui, ó, saiu. Venho e puxo, deixando um pedacinho de fio aqui dentro, ó, deixei um pedacinho. Venho aqui e vou envolver essa agulha 9 vezes, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu enrolei, tá vendo? O fio na agulha por 9 vezes. Introduza aqui a agulha no mesmo pontinho, só que ela vai sair em local diferente. Olha lá dentro, deixa eu ver, tentar dar um zoom. Pera aí. Acho que deu pra ver, ó, olha lá dentro, tá vendo, ó? Não tô conseguindo dar um zoom pra vocês. Ó, agora deu. Tá vendo? O primeiro ganchinho saiu em um lugar e o segundo ganchinho saiu em outro lugar. Tá bom? É importante que não saia no mesmo lugar, senão ele escapa. Eu venho aqui e puxo, apenas puxo. Puxo o primeiro gancho, vou lá dentro, pego aquele ganchinho menor que eu deixei lá dentro e venho e puxo o segundo gancho. Formando assim, ó, quanto mais eu puxo, mais menorzinha e mais delicadinha ela fica. E assim eu vou fazendo, ó, os bordadinhos de bolinha na roupinha da minha Frida. Então, essa é a primeira parte de personalizar essa roupinha na parte de baixo. Essa é a minha forma de fazer, vocês podem colocar a criatividade de vocês também para funcionar, pode usar e abusar, botar botõezinhos, pode fazer outro tipo de bordadinho, pode fazer mais colorido, daí vai da criatividade de cada um. Essa é apenas uma sugestão, tá bom? Com o mesmo fio vermelho, eu vou vir aqui na parte de baixo e dar uma volta completa em ponto baixíssimo. Veja bem, eu pego, tá vendo? Essas duas laçadinhas aqui da parte de baixo do cesto, ó. Eu introduzo a minha agulha por dentro do ponto baixíssimo feito inicialmente, tá vendo, ó, por dentro, e pego as duas laçadinhas, saindo aqui, ó, na parte de baixo, bem aqui na parte de baixo do ponto baixíssimo, tá bom? Eu vou vir aqui e dar uma volta completa na cor vermelha, que é a mesma cor que eu fiz as bolinhas lá do vestidinho da Frida, ó. Venho aqui, introduzo a minha agulha, pego o fio e puxo de uma vez. Introduzo, pego o fio e puxo. E assim eu vou fazendo, ó, dando a volta completa em ponto baixíssimo, porque daí vai ficar tipo um acabamentozinho bem na base do cesto para contrastar com aquelas bolinhas que eu fiz inicialmente no vestidinho, ok? Então, eu venho fazendo, ó, dou toda a volta no cesto em ponto baixíssimo. Dei uma volta completa, finalizei aqui, cortei o fio e puxei. O outro tá aqui pra dentro, tá vendo? Eu venho aqui, ó, introduzo a agulha por dentro do meu primeiro ponto baixíssimo
Aliás, desculpa. Eu introduzo a agulha de cima para baixo, ó, por trás do meu primeiro ponto baixíssimo, puxo esse fiozinho cortado lá para cima. Venho, introduzo a agulha de forma que ela saia dentro do meu último ponto baixíssimo. Olha só, introduzi daqui para cá, de forma que ela saiu dentro do meu último ponto baixíssimo. E puxo esse fiozinho lá para trás. Enroscou aqui. Ó, puxei, certo? Dessa forma, eu vou ficar com as duas pontinhas aqui. Eu venho, dou um nó duplo ou triplo, o que tu sentir mais segurança. Corta e esconde ele aqui, ó. Ele fica bem escondidinho, tá bom? Olha como já dá uma diferença no nosso vestidinho. Já dá um contraste, tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um listrado colorido de mostarda e vermelho aqui em cima desse jade, para que a roupa dela fique ainda mais colorida que a marca registrada da Frida, né? As cores. Ela era uma pessoa extremamente colorida. Então, vamos colorir mais essa roupinha aqui. Depois de feito os detalhes, tá vendo em bolinhas? Eu vim e fiz um listradinho irregular também, todo em ponto baixíssimo, colorido. Coloquei o vermelhinho para contrastar com as bolinhas e o amarelo, que casa, né, com essas três cores aqui, para dar um colorido bem bonito. Bem simples de fazer, tá, gente? Vou fazer um pedacinho aqui só para vocês verem. Com uma agulha 2,75 e um fio fino, tô usando aqui um charme, tá? Eu venho aqui, ó, por dentro do ponto baixo, puxo o fio, deixo um pedaço grande de fio aqui dentro, para que eu possa vir com a agulha de tapeceiro depois e arrematar. Deixo um pedaço bem grandinho, tá bom? Daí eu venho aqui, ó, ponto baixo, puxo baixíssimo, ó. Dentro do ponto baixo centrado, venho, puxo baixíssimo, bem simples, ó. Vou fazendo, tá vendo? O tracejado. Vou deixando com o vestidinho listrado de colorido. Venho aqui, corto esse fio e puxo pra dentro. Ó, cortei. E puxo ele aqui pra dentro. Certo? Dessa forma vai ficar assim, ó. As sobrinhas de fio que ficam aqui dentro, vocês vêm com a agulhinha de tapeceiro e arrematam, passa por dentro das tramas e arremata. É bem simples e fica bem bonito, né? Fica bem colorido, que é exatamente a proposta da Frida. Então, a roupinha dela eu acho que nós já concluímos. Agora, vamos para a parte do rostinho dela, com as sobrancelhas e os olhinhos. Agora, nós vamos para a parte das sobrancelhas, tá ok? Veja bem, o fio que eu tô utilizando é um fio Amigurumi Max. Ele é um pouquinho mais grosso, mas não é tão grosso quanto o fio de malha, tá bom? Eu peguei aqui mais ou menos o centro da peça, não precisa ser exato, tá vendo? Puxei um pouquinho para cima e um gancho reto. Volto aqui no meio, ó, junto com essa primeira perninha, aqui onde a agulha tá saindo, tá vendo? Vem aqui juntinho, faço exatamente como eu fiz do outro lado. Aqui, ó, exatamente, tá bom? Venho aqui e puxo, não tem erro, ok? Então, nós temos uma sobrancelha já pronta. Sobrancelha no lugar, eu vim e coloquei os olhinhos de amigurumi. Olha só, gente, tá vendo que esse olhinho tá saindo de dentro do ponto centrado e esse tá entre um ponto centrado e o outro. Então, é aquilo que eu falei, vocês têm que experimentar, tem que testar, tem que ir colocando
para ver aonde vai ficar melhor na sua peça esse olhinho. Vai depender muito do ponto de vocês, tá bom? Por isso que eu não dou contagem de ponto exata. Esse daqui, ó, ficou com 3,5 pontos entre um e o outro. Só que eu não levei em consideração esse meio. Eu levei em consideração o tamanho da sobrancelha aqui e centralizei eles conforme a sobrancelha. Tá bom? Então, ele vai ficar dessa forma, ó. O olhinho e a sobrancelha. Esses olhinhos, antes de tu introduzi-lo aqui, definitivamente, primeiro tu coloca para testar, para ver qual é o lugar dele no rostinho. Quando tu vê que chegou no ponto certo, não, aqui tá bacana, aqui tá legal, gostei dele aqui, tu vem, tira, dá um pontinho de cola e introduz ele novamente, para que ele não escape, tá bom? Então, a parte da sobrancelha e olhinhos está pronta. Agora, vamos para a parte das florzinhas aqui no cabelinho dela. Para fazer as florzinhas, tu pode usar qualquer sobra de fio, tá bom? Esse que eu tô usando aqui é um fio amigurumi. Nós vamos fazer 17 correntinhas. Aqui tem 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok? 17 correntinhas. Nós vamos pular 2 correntinhas contando da agulha e faremos meio ponto alto. Tá? Então, meio ponto alto mais essas 2 correntinhas que eu pulei, eu tenho meio ponto alto duplo, tá? Pego o fio, na próxima correntinha, puxo o que vem do novelo ficando com 3, tiro os 3 de uma vez só. Tenho mais um meio ponto alto. Venho na mesma correntinha, faço outro meio ponto alto. E assim eu vou fazendo. Para cada correntinha, eu faço um aumento, que são 2 meio ponto altos juntos, tá? No total, dará 30 meio pontos altos, contando com aquelas 2 correntinhas que eu utilizei para virar o nosso trabalho, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui e já volto para mostrar ela prontinha para vocês. Vim fazendo, então, 2 meio ponto alto para cada correntinha de base, tá? Fiz aqui o meu penúltimo. O meu último, em vez de eu fazer meio ponto alto, eu faço um ponto baixo. Venho, corto o fio com uma sobrinha, tá bom? Para que a gente possa fazer o fechamento dessa florzinha. Dou um nó duplo ou triplo, o que tu sentir mais segurança. E a parte menorzinha, tu vem e corta. Ok? Vou pegar aqui uma agulha de tapeceiro ou agulha normal. A de tapeceiro é melhor porque o fio passa com facilidade. Venho aqui, ó. Aqui tá o fim dela, que eu fiz. Eu venho aqui por uns 2 pontinhos, introduzo a agulha de cima para baixo e puxo, ó. O intuito é que ela fique assim, enroladinha, tá? Eu venho, então, aqui na parte de trás, eu vou enrolando ela e vou costurando, para que fique bem presa. E não tem o risco de escapar. Então, além de costurada, depois ela estará colada. Então, realmente não tem risco nenhum de estar escapando ou abrindo essa florzinha, tá bom? Então, aqui, ó, continuo costurando até ela ficar bem fechadinha. Deixa eu dar aqui o último pontinho. Venho, travo com o nozinho e corto. Ó, eu tenho a minha florzinha, certo? Eu fiz outras aqui. Agora, com a cola quente, eu venho e colo aqui no cesto. Antes disso, o que que eu fiz, gente? Eu fiz uma volta em ponto baixíssimo, na mesma cor do corpo, exatamente como eu fiz aqui, ó, nessa base. Exatamente. Tá passando por dentro do ponto baixíssimo já existente no fio de malha, tá vendo?
eu vim e fiz na cor do corpo. Agora, com a cola quente, eu vou vir aqui, ó, e vou colar essas flores. Daí, essa volta em ponto baixíssimo vai ficar simulando uma tiarinha. Olha que graça que vai ficar, gente. Bem colorido e bem lindo, como a Frida deve ser. Eu vou colocar a cola quente aqui e mostrar para vocês como eu faço essa colagem. Você vem com a cola quente aqui, ó, bem no centro da florzinha, tá bom? Coloca um pingo grande e acomoda ela aqui no centro. Tu coloca uma no centro e as outras duas tu acomoda um pouquinho abaixo, certo? Elas vão ficar dessa forma. Ai, fica muito lindo, gente. Olha, daí vem a tiarinha. Essa daqui, ó, é um outro modelinho que eu fiz, que foi uma correntinha. Uma correntinha simples. Eu coloquei em volta do cesto, em vez de fazer a carreirinha de ponto baixo, e vim com as flores, dando esse formato de tiarinha. Tá ok? Agora, com o blush, tu vem aqui, suja bem o pincel. Vem aqui na bochechinha, ó, do lado dos olhinhos e dá uma pincelada. De um lado, suja bem o pincel e do outro, dando esse coradinho no rosto. Está prontinha a nossa Frida, o nosso cesto de Frida. Lindo, né? Como eu disse, essa é uma peça extremamente vendável, fácil de ser vendida, é um tema que é sempre muito pedido, muito atual, né? Então, uma boa opção para tu dar uma alavancada aí nas tuas vendas, ou para presentear aquela pessoa querida, ou para se presentear, né? É uma peça muito linda que tu pode usar e abusar nas cores que tu tens aí na tua casa. Quanto mais colorida, mais linda ela fica, tá bom? Tô doidinha para ver as Fridas coloridas passando lá pelo meu feed. Me marquem aí no seu trabalho para que eu não perca nenhuma das suas peças, tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi preparado com muito carinho para vocês. Um beijo e até a próxima aula!